Recentemente eu tenho dado muitas vezes com uma conversa que é puxada por outras pessoas que me abordam, sabendo eu que vivo no mercado do ciclismo, não a vender bicicletas nem equipamento, mas como treinador e como bike fitter a tempo inteiro, e que me dizem: Pedro, e essa crise no ciclismo, como é que vai? E eu pergunto: que crise? E eles respondem: então, eu passo a vida a ler na imprensa, sobretudo internacional, que o mercado, por exemplo, em Espanha, já caiu cerca de 35% na venda de bicicletas. E digo: claro que sim, mas não souberam analisar de onde viemos, onde estivemos e para onde vamos? Claro que caiu. Hoje quero abordar um bocadinho esse tema. Meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal e hoje vamos falar sobre crises que não são crises. Ou pelo menos é a minha opinião. Vamos para mais um vídeo. Vamos começar pelo princípio para quem tem memória curta. Hoje, AC e DC significa antes de Covid e depois de Covid. É que havia um mundo antes de Covid, depois veio o Covid e houve um mundo completamente diferente. Mas eis que o Covid passou. E com a passagem do Covid, nós retomamos aquilo que era o período antes de Covid. Foi quase como um voltar atrás na história. Acontece é que muita gente achava que, com o fenómeno que aconteceu no Covid, e eu não me canso de dizer que foi um fenómeno incrível, porque todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é literalmente todo mundo pela primeira vez na história da humanidade. Pelo menos todo mundo naquele que era dito como um mundo civilizado. Porque, por exemplo, mais a norte da Europa, nos chamados países nórdicos, não aconteceu este fenómeno. Acontece é que as pessoas foram impedidas de fazer tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. As pessoas, até para respirar, eram obrigadas a usar uma máscara. Obrigadas, não era facultativo, era obrigado. E acontece é que, com todos os desportos fechados, com os shoppings fechados, com os restaurantes a conta-gotas, as pessoas ficaram impedidas de fazer o ténis, o karaté, o bailado dos meninos, a natação, tudo e mais alguma coisa. Começaram a fazer caminhadas, depois corridas, e perceberam que ao fim de pouco tempo, caminhadas e corridas não é assim tão agradável quanto isso, porque até isso, de certa forma, era algo limitativo. Então viraram-se todos para quem? Para abelha e boa. E não é um erro ortográfico. É assim que se diz no Norte e é assim que eu escrevo. E eu vou-vos apresentar um gráfico com dados cujas fontes são vozes na minha cabeça. Este é o gráfico que representa o mundo pré-Covid, o mundo Covid e o mundo pós-Covid. Acontece é que aquilo que é o meu conhecimento empírico, o mundo Covid atingiu o seu auge em 2021 e depois, à medida que terminaram as sanções, todo tipo de sanções, esse mundo Covid, no que diz respeito ao ciclismo, começou a tombar por ali abaixo e agora o que acontece foi que, basicamente, mais coisa, menos coisa, ele normalizou. Portanto, estas quedas acentuadas de 30% não são nada mais, nada menos do que uma regulação do mercado àquilo que efetivamente é as necessidades ou a procura do mercado. Portanto, o mercado não está propriamente a retrair, como toda a gente está a anunciar aí o fim do mundo. Vamos morrer todos, quase como nos anos 2000, que supostamente devíamos ter morrido todos, só que foi uma fraude. Houve pessoas que morreram mesmo, ok? Mas não foi por causa do ano 2000. Foi porque a vida é assim mesmo. Então o que aconteceu foi precisamente isso, é que em 2020, quando o vírus, ou as políticas relativas ao vírus, atingiram forte a Europa, em Portugal foi em março, se não estou em erro, em março de 2020, toda a gente começou a ter que procurar alternativas. No final de 2020, 2021, o mundo das bicicletas atingia um auge que eu acho que nesta nossa vida nunca tinha sido outrora visto. Aqui vendia-se tudo. Aqui atingiu-se também o auge daquilo que eu chamo a arrogância dos lojistas, onde, pela primeira vez, desde que eu me conheço como gente, não havia descontos na bicicleta. Tu entravas na loja e não havia descontos. E isso é perfeitamente compreensível.
Porque não havia bicicletas. A lei da oferta e da procura estava completamente descompensada. A oferta não estava preparada para a procura. A oferta era assim e a procura era assim. E isto, obviamente, que estava muito descompensado. E numa lei de mercado de oferta, onde a oferta é muito inferior àquilo que é a procura, obviamente que toda a gente pede muitos euros por aquilo que tem e o preço sobe. Então aconteceu aquele fenómeno que eu estava aqui a acabar de dizer, não havia descontos nas bicicletas. E não só não havia descontos, como havia o argumento de quer, não quer desaparecer da loja porque a pessoa que está atrás de si quer comprar. E foi a loucura total. Foi a loucura. Houve lojas a vender coisas que não vendiam há anos, que estavam como relíquias, como pechibecos lá. Houve amigos meus que me relataram que venderam bicicletas roda 26 que num mundo aqui não valiam 100 euros e eles venderam-nas por 600, 800, 1000 euros. Coisas absurdas. Só que, obviamente que depois daquele pico, o mercado começou a regularizar à medida que as pessoas voltaram àquilo que é a sua vida normal. Quando voltaram aos shoppings, quando voltaram ao ténis, ao paddle, ao surf, sim, porque até o surf estava proibido. Parece ridículo. Hoje, se calhar, se olharmos um bocadinho para trás, vemos o ridículo da situação, mas até o surf era proibido. Há imagens de polícias atrás de surfistas. Pá, isto ficou tudo maluco. Porque se a sociedade ficou toda maluca, como é que isto aqui não havia também de ter ficado maluco? Só que então com a normalização da vida, também o mercado das bicicletas normalizou. Agora, o real problema, é que houve muitos lojistas que acharam que este fenómeno que ia durar para sempre. Acharam, inclusive, que todas as gentes, ou muitas das pessoas que vieram para o ciclismo por causa do Covid, que iam realmente ficar no ciclismo. E eu não tenho dados estatísticos, mas eu acredito que o número de pessoas que vieram experimentar o ciclismo durante o Covid, aquelas que ficaram, eu acho que não chegará, francamente, a 5%. E 5% se calhar eu estou a ser muito generoso. Há pessoas que efetivamente experimentaram, gostaram e ficaram, mas estaremos a falar, seguramente, de 5%. E para validar aquilo que eu vos digo, basta vocês entrarem, por exemplo, nas redes sociais de Marketplace, OLX, Custo Justo e tantas outras, e começarem a ver a quantidade de bicicletas que datam de 2020, 2021, que estão à venda, e até mesmo 2022, e que estão neste momento à venda, novas, praticamente novas. Houve uma primeira vaga de praticantes que compraram aquelas que foram bicicletas de 500 euros, 1000 euros, eles foram os sortudos, os primeiros a entrar nas lojas, que alguns deles migraram para bicicletas acima, as bicicletas já consideradas de especialista, as bicicletas de 4, 5, 6, 10 mil euros, mas que ao fim de algum tempo perceberam que efetivamente aquilo não era o desporto deles. Foi um pequeno entusiasmo e depois, como a tribo deles, porque depois também nós funcionamos muito por tribos, a tribo deles não ficou no ciclismo, foi embora outra vez para aquilo que era o desporto nativo pré-Covid e também eles acabaram por voltar e agora estão a tentar despachar esses monos, que não sendo monos para muita gente, são monos que estão lá para essa gente que não nos vai utilizar. Ora, tudo isso desenvolve uma catástrofe, por assim dizer, naquilo que são os negócios. Porque quando o mercado de usados começa a ficar inundado de material que, no fundo, são bons negócios, o material está bom, as lojas são obrigadas também a baixar o preço às bicicletas. E ao baixar o preço às bicicletas, porque elas não estão a vender nas lojas, obviamente que elas não vão comprar bicicletas novas, não vão fazer aquilo que são chamadas as programações, que é nesta altura do ano, mais ou menos, quando dizem às marcas o que querem comprar para o ano seguinte. Obviamente que enquanto tiverem as lojas cheias de bicicletas, não vão fazer programações. E, portanto, simplesmente também os fabricantes de bicicletas têm aqui que fazer ajustes nas vendas. E, portanto, é tudo isso. Mas se o mercado das bicicletas está a passar por uma crise, francamente, eu acho que não. Porque aquele que é o praticante que sempre cá esteve, e até mesmo aquele praticante, mesmo aquele, 3% que ficou, ora bem, esse continua a gastar material, continua a ir às oficinas, continua a recorrer. Aquilo que realmente se passa é que, efetivamente,
As vendas de bicicletas caíram. Claro que caíram, mas não é nenhuma catástrofe. É apenas e só uma regulação do mercado. Mais nada. Eu fui.